Talvez haja vida após a morte. Você acredita nisso? Estou totalmente convencido. A morte é uma transição. Nós, ao nascer, colocamos uma capa, um estojo, que é o corpo. Durante um tempo, o carregamos. Mas nossa verdadeira essência perdura eternamente. Pero nuestra auténtica essência perdura eternamente. Quais eram as experiências que os pacientes te contavam? A primeira coisa que eles notam é uma saída do corpo. Tem uma sensação de paz, de harmonia, de alegria. E finalmente todos falam de uma luz que vem. Quando vem a luz, a sensação de paz, de harmonia, de alegria e sobretudo de amor atinge níveis jamais vividos na dimensão humana. E isso vai de corpo em corpo, utilizando diferentes corpos? Homem, agora estão tocando outro tema, que é um tema mais delicado, que é a reencarnação. É verdade, a reencarnação existe. Mas como pode acreditar nisso com tanta certeza? Porquê? Clinicamente há casos, há estudos muito sérios. Ian Stevenson, Brian Weiss. E depois há provas também objetivas. Com a hipnose avançada é possível reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. Avançada se podem reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. Qual diria então você que é o propósito da vida? O propósito da vida. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a um novo podcast do Nude Project. Muitas vezes vivemos de costas para a morte como se não fosse conosco, mas ela existe e algum dia você e eu vamos morrer. Mas o que há depois? Hoje falamos com um homem que salvou centenas de vidas e que alguns dos pacientes que ele reanimou confessaram ter visto algo mais. Talvez você pense que ele está inventando, mas ele não é nenhum conspiracionista. É um cirurgião, um cientista muito renomado que, após anos de pesquisa, vai te contar algo que você não vai acreditar. Manel Sanz Segarra, bem-vindo. Levantem a mão os que sabem o que é Nude Project. 4 AM, não puedo dormir, me estou pensando em como chegar. Até muito que fallar, tu shorty quiere probar, manda nude pa' que yo la desnude, esperando en las nubes, pillando otro fly. Cuando a Milán, yo quito back, camina no fácil, pero lo que é. Doutor, como está? Boa tarde, obrigado pelo convite e estou animado, principalmente porque isso é direcionado à juventude. A juventude é um grupo que eu realmente respeito e me entusiasma estar com eles, compreendê-los e ajudá-los no que posso. Pois a nós mais e com sorte nos contagiamos um pouco da sua sabedoria e é curioso que há uma semana comecei a investigar os seus vídeos e pela primeira vez descobri um cientista e não um conspiranoico a falar de que talvez exista a possibilidade de que haja vida após a morte. Acredita nisso? Eu estou totalmente convencido. E estou convencido pelas experiências que tive ao longo da minha vida profissional. Sobretudo, fundamentalmente, através das ECM, experiências de quase morte. São um fenómeno, umas vivências que têm os pacientes que diagnosticamos de morte clínica por diversas causas. Ou seja, que estão em parada cardíaca, parada respiratória, sem reflexos e sem atividade cerebral. Aos 15 e 20 segundos de parar o coração, o eletroencefalograma é plano, ou seja, esses pacientes não têm atividade mental cerebral. Esses pacientes, os que conseguimos recuperar com as medidas de reanimação cardiorrespiratória, pois alguns deles me contaram uma série de vivências e experiências que me chamaram muito a atenção. E então dediquei-me a investigar, a buscar bibliografia, a contactar com especialistas de outras disciplinas para procurar o que todo cientista busca diante de um fenómeno, seja orgânico ou anímico, que é a causa, o que chamamos de etiopatogenia, ou o mecanismo íntimo de produção, que é a fisiopatologia. E o primeiro contato com uma experiência de quase morte, qual foi? Foi precisamente por causa de um doente que eu, naquele dia, estava de chefe de plantão no serviço de urgências do meu hospital, Hospital Universitário de Belvidge, que teve um gravíssimo acidente de trânsito e o levaram ao hospital e, ao ingressar, já o diagnóstico era de morte clínica, tinha várias fraturas, tinha hemorragias, etc. Ou seja, estava com as características que mencionamos. Este paciente foi reanimado com as medidas de reanimação, já sabem que são como massagem cardíaca externa, punção intracardíaca com adrenalina para estimular a contratilidade cardíaca e depois aplicar o desfibrilador, as descargas elétricas, para recuperar
a contratilidade cardíaca. O paciente se recuperou, nós o operamos, ele se recuperou completamente e no pós-operatório foi o primeiro caso que me relatou. Eu também não tinha experiência nesse fenómeno e ele me contou então um caso de experiência de quase morte muito típico. E foi quando o meu interesse despertou. Estava de plantão naquele momento? Era o chefe de urgências naquele dia do Serviço de Urgências do Hospital Universitário de Bellevitge. Eu operei o doente. E quanto tempo passou entre o término da operação e quando conseguiram reanimá-lo até ele contar a experiência? Dias, porque este doente tinha também um traumatismo crânioencefálico e passou dias intubado, monitorizado, em cuidados intensivos, em coma, e quando acordou, então passou para a minha sala de cirurgia, pois passaram 2 ou 3 semanas quando me contou esta experiência. É duro, hein? Forte, meu Deus. Não disse nada neste podcast, é como se já não soubesse, não sei o que acrescentar, sabe? Fiquei intimidado, é que me custa processar como é possível que o paciente te descreva algo assim e, sobretudo, como você não encontra respostas alternativas, não é? Se o paciente estava em coma, não pensou, bem, o que ele está me contando são alucinações próprias de qualquer sonho. O que te levou a pensar que não eram alucinações, mas que realmente havia algo estranho acontecendo? Os médicos, a formação dos médicos, e é a que dou aos meus alunos de medicina, ou dava, e aos residentes de pós-graduação, pois lhes incutimos e os formamos com o método científico cartesiano e newtoniano, método materialista, objetivo. Então, eu tenho essa formação e, precisamente, quando o paciente me contou isso, eu fui o primeiro surpreendido, porque eu pensei e raciocinei com toda a razão, porque eu tratei o paciente, digo, se este paciente esteve morto durante alguns minutos, como pode ser que durante esses minutos este paciente me conte coisas que são espetaculares, hein? É realmente espetacular o que contam. Então, eu, pela minha formação científica, pensei, isto são alucinações, não consigo explicar. Então, pedi conselho e informação a outros, a outras, a médicos de outras disciplinas. Contactei neurologistas, especialistas em neurofisiologia, contactei psiquiatras e psicólogos especialistas na vida anímica do ser humano para ver se podiam me explicar qual era o mecanismo íntimo de produção disso, porque eu, com a minha formação materialista do método científico, não encontrava explicações. E a reunião foi muito curiosa. O que lhe disseram? Eu lhes contei, digo, eu vejo isso. Eles nem me deixaram terminar de expor meu pedido. Eles me disseram, isso são alucinações, porque as células nervosas são muito sensíveis à falta de irrigação sanguínea e se estão em parada cardíaca não recebem sangue. As neuronas rapidamente alteram seu fisiologismo e então sua dinâmica se altera e dizem coisas que não fazem sentido. As qualificaram de alucinações. E então eu disse, vamos compará-lo. Eu lhes disse, as alucinações que vocês veem em seus pacientes têm uma estrutura lógica. Dizem, não, são totalmente absurdas. A alucinação de um doente é que se vê, por exemplo, em um surto psicótico, na esquizofrenia ou em qualquer tipo de alucinação que os psiquiatras veem. São absurdas, não têm nenhuma lógica. Eu lhes disse, as vivências que me contaram são tremendamente lógicas. Em segundo lugar, eu lhes disse, os enfermos repetem uma série de itens. Ou seja, de um enfermo a outro se repete uma série de itens. As diferenças são mais de matiz do que conceituais. Eles me disseram, não, as alucinações de um doente não têm nada a ver com as de outro, são totalmente distintas. E em terceiro lugar, meus pacientes se lembram disso por toda a vida. É um impacto tremendo que os condiciona. E de não, as alucinações até lhes dão vergonha. Esquecem-se em si e não querem saber de nada. E, finalmente, as alucinações. As experiências de quase morte causam um impacto psicológico muito profundo nos doentes, mudam sua concepção existencial e alteram sua dinâmica vital, seu papel vital. As alucinações, me disseram os psiquiatras, de jeito nenhum não têm. As esquecem, não querem saber de nada. Então eu lhes disse, não tem nada a ver uma alucinação clinicamente com uma vivência, uma experiência de quase morte. Eles reconheceram. Mas há mais coisas ainda. Vamos explicar quais eram as vivências que os pacientes te contavam.
São muito longas, mas eu vou aos dados, digamos, mais importantes, porque explicam muitos detalhes. A primeira coisa que eles notam é uma saída do corpo, e de uma posição elevada, eles veem perfeitamente o que está ocorrendo. Têm uma surpresa imensa, porque veem seu corpo em cima de uma maca e um grupo de profissionais de saúde que está fazendo manobras de reanimação e não entendem o que está acontecendo. Não pode-se comunicar com o pessoal de saúde, não podem se comunicar no estado em que estão com os meios habituais de comunicação, falar, etc. Então, por exemplo, outro caso que era precisamente um profissional de saúde do meu hospital que nos conhecia, se aproximou de mim, que eu estava reanimando. Tentou-me tocar e, ao me tocar, passou através de mim. E se olhavam? Podiam se ver? Totalmente. Eles se veem com a estrutura e a forma e o design, se autoconhecem totalmente. E podem, se movem como pessoas. Com uma facilidade até o ponto em que eles te dizem, por exemplo, eu lhes disse, é muito curioso porque durante este fenómeno te explicam o que está ocorrendo a distâncias. Ele me contou exatamente o que estava acontecendo em todo o meu serviço de urgências, o que estava na sala ao lado, o que estava operando no centro cirúrgico, que está muito longe. Mas outros doentes, há casos descritos na biografia, que te contam sobre alguém sendo reanimado nos Estados Unidos com tudo o que acontece nas antípodas, na Austrália. Então eu lhes perguntei, como é que vocês podem se deslocar dessa maneira? Diz, se eu penso que estou na Austrália, no mesmo momento estou na Austrália, e te contam o que acontece exatamente, até o mínimo detalhe do que está acontecendo à distância que eles quiserem. Eu, por exemplo, o que o meu paciente me contou, depois eu comprovei com os computadores e exatamente havia o pessoal que ele me disse, os pacientes que havia no centro cirúrgico me disseram, estavam operando uma fratura de colo de fémur, os de trauma, efetivamente, estavam. Ou seja, te dizem com toda a exatidão. Em seguida, eles, depois de atravessar toda essa situação, têm uma sensação de paz, de harmonia, de alegria. Contactam com seres que chamam de seres de luz, que os ajudam. E também podem contactar com familiares já falecidos. Isso é muito típico. Esta paciente contactou com a sua mãe que tinha falecido. Teve uma alegria tremenda. E finalmente todos falam de uma luz que vem. E quando vem a luz, há a sensação de paz, de harmonia, de prazer, sobretudo amor. Atinge níveis jamais vivenciados na dimensão humana. É frequente que, como uma tela, veem a vida, como se fosse uma tela, os fatos mais importantes. Isso acontece com todos ou apenas com alguns? Isso pode ser completo ou não completo. Ou seja, podem ter todos os itens ou podem ser totais ou parciais. Mas sempre há itens que se repetem. Esses dados, alguns que outros sempre têm. Inclusive se classificam segundo o número de itens que tenham. Esta classificação foi feita por Bruce Grayson, um americano. Segundo o número de itens, se classificam em mais ou menos. E finalmente os seres de luz disseram, tens que voltar ao teu corpo porque não terminaste o teu ciclo vital na dimensão humana, que é tridimensional do ponto de vista energético. E eles se recusam ou querem sair, porque a sensação de paz e harmonia é tão extraordinária que não querem regressar, mas teve que regressar. Isso é mais ou menos o que contam os pacientes. E custa mudar a vida a partir de agora, não? É difícil acreditar nisso, não é? É difícil acreditar. Você tem isso muito claro, pelo que parece. É que se pegarem a bibliografia mundial, eu tenho poucos casos, mas há milhares e milhares de escritos em centros de pesquisa de primeiro nível mundial, universitário, com pessoas, inclusive prémios Nobel. Com gente, incluso prémios Nobel. Ou seja, que isto é um fato realmente demonstrado inúmeras, milhares e milhares de vezes. Ou seja, não é uma coisa anedótica, mas é muito frequente. E curiosamente todos explicam o mesmo. Com itens mudado, aqui eles também colocam paisagens, colocam música, colocam muitos aspectos laterais que uns colocam ou não. Mas mais ou menos os importantes que se repetem são esses que eu lhes disse. Uau, não, é que me surgem um monte de curiosidades sobre os detalhes de como é essa dimensão que eles estão experimentando. Quer dizer, além de que eles olham para o corpo e o veem normal, se tocam, no teu caso, quando te tocavam, te atravessavam, mas na hora de se mover, podiam abrir uma porta ou também atravessavam? Atravessam. Atravessam? Tudo o que é dimensão tridimensional, material nossa, eles atravessam. Não podem pegar. Não o podem correr. E o que podem pegar? Sim, há coisas... Mas é em outra dimensão. Eles estão no que se chama o mundo astral, que é bidimensional. Existem 11 dimensões no universo.
Somos tridimensionais. Temos 3 dimensões. Eles estão bidimensionais, 2 dimensões. Nesta dimensão, eles podem pegar coisas, mas em outra dimensão, não na nossa. Não podem pegar artigos. E o que podem pegar então na sua dimensão? Coisas da outra dimensão. Como quais? O que quiserem. Vêm campos, vêm pessoas, vêm o que vêm, que te explicam. Eles podem contatar com eles. Então, minha grande dúvida sobre tudo isso é: isso só acontece nessas experiências de quase morte ou já a morte é isso? A morte é uma transição. A morte não é o fim, é uma transição. Nós, ao nascer, colocamos uma capa, um estojo, que é o corpo, que é pó de estrelas, é matéria que o universo nos empresta. Durante um tempo o carregamos, mas nossa verdadeira essência, quando completou seu caminho, se desprende do corpo, que é a morte física, mas nossa real existência, que é o que eles contam, perdura eternamente. Como as cobras, não? Que tiram aqui a pele. Tiramos a capa, fecha a serpente, continua. Tiramos a capa, o traje material que é nosso corpo, mas nossa essência autêntica, o que nos torna únicos e exclusivos, isso é eterno. Estou fumando neste trem no meio do nada, porque a vida é só uma, e você não deve deixar o trem passar. Se só há uma vida, você vai vivê-la sem estar inscrito? Sério? Como incentivo, dou 3 molotons para aqueles que estiverem inscritos e me comentem algo que queiram fazer antes de morrer. E isso vai de corpo em corpo, utilizando diferentes corpos? Agora estão tocando outro tema, que é um tema mais delicado, que é a reencarnação. Ou seja, que quando termina este ciclo, realiza outro ciclo. É verdade, a reencarnação existe. Mas como pode acreditar nisso com tanta certeza? Porquê? Primeiro porque clinicamente há estudos muito sérios de psiquiatras, de Ian Stevenson, Brian Weiss. E depois há provas também objetivas, certificadas. Com a hipnose avançada, é possível reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. E depois há casos tão anedóticos como, por exemplo, isto está certificado. Crianças que, sem saber por nada, têm grande ilusão de ir a um país que nunca tinham estudado nem conhecido. E quando vão lá, reconhecem as coisas. Até dizem, aqui havia uma padaria, aqui havia isto e aquilo. E procuram na prefeitura e, efetivamente, estavam. Vejam se não é curioso que às vezes começam a falar sem nunca ter estudado o idioma do país. Isso está certificado. E a sensação de paz, harmonia e alegria que os pacientes descrevem, não há alguma possibilidade de que seja realmente, não sei, o cérebro liberando algum tipo de hormônio que te produza essa sensação como um mecanismo de defesa para que não sofras um momento tão difícil? Ou 100% é pela experiência de quase morte? O cérebro libera umas substâncias que se chamam neurotransmissores, que são os que transmitem o impulso nervoso de um neurónio, de uma célula à outra, se chamam neurónios. E há umas que se chamam opioides, como são encefalinas, por exemplo, que estas proporcionam uma sensação de paz, de harmonia e de bem-estar. Mas o limiar que se consegue com estes não tem absolutamente nada a ver com o limiar de felicidade, de paz, de harmonia e de alegria e amor que vivem na outra dimensão. Isso pode ser medido? Ou seja, é que os próprios doentes te dizem. Os doentes que vivenciaram dizem: eu vivi durante muitos anos na dimensão humana e conheço o que é a alegria, a paz, a harmonia, o amor. Mas o que se vive do outro lado, eles frequentemente nos dizem. Não há terminologia em nosso idioma para poder comentar ou expressar corretamente as vivências que se têm. ou seja, nenhum orgasmo chega a alto, nada, zero, não tem nada a ver. É outra dimensão permanente. Já. Somente com a confiança que você tem é impossível dizer o contrário. Não me sinto em posição. Não tenho posição. Eu precisamente o que fiz, eu me movo no método científico. Eu quero provas científicas, é o que procurei. Por exemplo, vou contar uma prova científica que é definitiva, é muito importante. Foi feita a ressonância magnética funcional. Não sei se já ouviram falar da ressonância magnética. É uma prova que, através de ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo, que se conseguem com os potentes eletroimãs,
nos dão imagens muito exatas, sobretudo das partes moles. Para o cérebro é excelente. Nos dá umas imagens do cérebro muito boas para diagnosticar, bem, tumores ou doenças, as que sejam, e há uma forma que se chama funcional, que é que ao mesmo tempo que dá a imagem, vemos que zona do cérebro se ativa. Por exemplo, quando pensa, quando tem uma emoção, quando tem uma lembrança. Então vemos que parte do cérebro se ativa e podemos mapear, fazer um mapa das atividades, das zonas que entram em atividade em relação à atividade anímica que estamos avaliando. Pois a esses pacientes foi feita uma ressonância magnética funcional e foi solicitado que, enquanto se fazia a ressonância, contassem toda a sua experiência de quase morte. E a contaram. Então foi observado o que aparecia nas imagens e foi visto o seguinte. Em primeiro lugar, quando a contava, ativava-se o lóbulo temporal, especialmente esta zona aqui. Já dissemos que aqui é onde estão as atividades mais elevadas. Atividade intelectiva, racional e livre arbítrio. Então, isso demonstra, o próprio neurologista disse, e o neuroradiologista, que o que está contando tem uma estruturação lógica, algo que as alucinações não têm. Em segundo lugar, quando contavam que tinha tido uma vivência que lhe tinha causado um grande impacto afetivo e emocional, por exemplo, a que viu sua mãe, então se ativava o lóbulo temporal. É onde se manifesta a atividade afetiva da pessoa. Es donde se manifiesta la actividad afectiva de la persona. E o que chamou a atenção é que quando descreviam um objeto, prestem atenção, que tinham visto à distância, longe, durante a experiência de quase morte, nessas viagens que fazem, tinham visto um objeto material que os tinha impactado. Isso condiciona a memória. Isto condiciona memória. Então, essa imagem ficou memorizada no lóbulo occipital e quando a descrevia, o lóbulo occipital foi ativado. Sabe o que me disse o neurologista? Diz, isso não pode ser verdade. Digo, homem, as imagens estão aqui. E perguntei, e por que te surpreende? Diz, porque o doente não mente. Prestem atenção, hein? O doente não mente. Está descrevendo uma imagem que viu na experiência de quase morte a uma grande distância. Isto como o impactou, condicionou a memória no lóbulo occipital, onde se interpretam as imagens. Existem alguns neurónios especiais chamados neurónios espelho, onde se armazena a memória dos objetos. E ao explicá-lo, depois de muito tempo, há uma interferência, o que conta com a memória que tinha armazenada e o lóbulo occipital é ativado, com o que não mente, ele realmente viu. Isto é uma prova objetiva, que é o que eu busco como cirurgião, como pessoa que se baseia em um método científico. Eu sim tinha ouvido que há pessoas que, quando estão em coma, têm uns sonhos. Olha, lembro-me quando trouxemos o Jordi Sanches, o ator de António Récio, ele nos contava que quando esteve em coma sofreu umas alucinações terríveis e tal. Quando estás em coma, há atividade em um cerebral, não é? Para que ele possa sofrer as alucinações ou não? Depende. Nós sabemos que a atividade fundamental do cérebro, aos 15, 20 segundos, desaparece. Pode haver uma atividade basal muito pequena, que pode perdurar 1 hora. Isso, Samparnia especifica muito bem, que é um intensivista dos Estados Unidos, muito conhecido. Ou seja, pode haver uma atividade cerebral muito menor ou muito mais disfarçada. Mas isso pode condicionar o que você disse. Alucinações. Que começará a explicar que viu coisas que não fazem sentido, não têm uma lógica, não têm uma estruturação lógica. Ou seja, que são coisas completamente distintas em sua estruturação. Agora pode ter tido uma EQM também, hein? Se tem uma estruturação lógica e conta todos os itens que lhe mencionei, o que essa pessoa teve é uma experiência de quase morte, mas se explica que o que diz são alucinações é diferente. E você já sofreu alucinações alguma vez? Não. Nunca. Não, eu não tive nenhuma experiência dessas. O que acontece? Não, ou seja, pergunto, experiência de quase morte, sei que são duas coisas diferentes, mas já sofreu alucinações alguma vez? Não, não tive, não. Sou um homem, sempre fui um homem muito, na minha vida, um homem muito racionalista.
Como médico, é que o médico tem que ser muito racionalista, muito fixo no método científico. O que sim posso lhe dizer é que para contatar com esta consciência que temos, que é a nossa autêntica identidade, que eu gosto de chamar de supraconsciência, porque está acima da consciência neuronal a que mencionamos antes. Esta supraconsciência tem continuidade fora do cérebro. Persiste após a morte, como vimos com os doentes. Esta supraconsciência não só pode ser contatada na ECM, pode ser contatada em vigília, ou seja, acordado. Se pode contactar com ela na ECM, se pode contactar em vigília, é decir, despierto. Como? Com a meditação profunda. E isso conseguiu? Sim. Você medita? Sim. Diariamente? Diariamente. Mais ou menos quanto tempo? 22 minutos. 22 minutos todos os dias. Sim. Quanto tempo faz isso? 2 ou 3 anos. E isso permitiu-lhe? Chega um momento em que você entra em contato. Nem sempre, custa muito. O que acontece é que eu não tenho a evolução que outros têm, que podem se desdobrar, fazer viagens astrais, todas essas coisas, e eu não chego a essas profundidades. Mas você chega a entrar em contato e é muito perceptível. Como você descreveria? Homem. Primeiro é preciso meditar, é como a oração cristã feita com grande devoção. É concentrar o pensamento apenas em uma coisa e eliminar todo o impacto que temos continuamente de estímulos externos e internos pensamentos que temos. Então a pessoa se concentra apenas em um pensamento. E qual é esse pensamento que você escolhe? Cada um escolhe o que quiser. Por exemplo, a respiração, pensar na respiração. Tem que fixar a atenção em um pensamento. Então você tem que fazer o seguinte: primeiro, relaxar. Depois de relaxar, concentrar na respiração, que é fundamental, a respiração. Em terceiro lugar, você tem que... Há várias técnicas. Pode-se empregar um mantra, que se chama, ou seja, repetir um tipo de palavra que centra a atenção e depois entra em concentração. E o que você nota, se fizer bem feito? Eu fiz um curso de 1500 horas, né? Para ter uma ideia do que é a meditação, a primeira coisa que você nota é perde a consciência do corpo. Você não percebe que tem pernas, nem braços, nem nada. Só está consciente da sua mente, do pensamento que está centrado. Em segundo lugar, você nota um grande relaxamento, uma sensação de lassidão, de tranquilidade, de paz, de harmonia. E às vezes que consegue, se alguma vez consegue, que não é fácil, você nota uma sensação de abertura, de expansão, de amplitude, que você faz parte de tudo, que é o universo, que é natureza. Estamos unidos a tudo. Somos universo e somos natureza. Este é o problema da nossa sociedade, que impera o ego, que é a nossa outra identidade, em vez da consciência autêntica. E o ego nos separa, cria dualismo, separação, objetividade. E é egoísta, busca poder, domínio, riqueza. Cria dualismo, separação, objetividade. E é egoísta, busca poder, domínio, riqueza. E uma pessoa cega, como viveria uma experiência de quase morte? Há um estudo precioso nos Estados Unidos também, que estudou as pessoas que tinham um defeito físico. Por exemplo, faltava-lhes uma perna, cegos de nascença que tiveram uma experiência de quase morte e ficaram surpresos. Durante a experiência de quase morte, o cego que nunca tinha visto viu tudo. Aquele a quem faltava a perna estava completo porque estava em outra dimensão. O ciego que nunca havia visto, lo viu todo. O que lhe faltava a perna estava completo porque estava em outra dimensão. O cego ficou francamente aturdido, nunca tinha visto nada e durante a experiência de quase morte viu... Certo, e um cego que sofre algo assim, de repente consegue ver, está tudo perfeito, sente alegria, harmonia, depois volta ao seu corpo, caramba, se realmente sentiu tão profundamente, não diz, ei pessoal, eu vou embora, sabe, não diz, olha, eu é que... Veja, quero lhe dizer que os doentes que recuperei, sabe o que me disseram? Você me pregou uma peça, você me prejudicou, eu não queria voltar, eles não querem voltar. E outros me disseram, dizem, a
morte foi despertar e nascer para entender o que é realmente nossa vida. Agora sei o que é minha vida. Olha. Sua supraconsciência. Então percebe que aqui estamos vivendo de uma maneira materialista, dominados pelo ego, a que não é nossa verdadeira identidade. E, com base nesta filosofia, como você vive a vida de depois de saber tudo isso, é algo que tenha mudado? É que quando você medita e entra em contato com sua supraconsciência, você notará o seguinte: em primeiro lugar, há mudanças. A meditação condiciona mudanças morfológicas que podemos observar. Na ressonância magnética foi observado que quem medita de maneira periódica apresenta mudanças no hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro médio chamada sistema límbico que muda, aumenta de tamanho, aumenta outra parte do cérebro médio, que se chama amígdala cerebral. Aumenta a espessura da matéria cinzenta do lobo frontal, ou seja, há mudanças morfológicas com a meditação. E depois, do ponto de vista anímico, você nota o seguinte: em primeiro lugar, gerencia muito bem as emoções. Eu antes era uma pessoa tremendamente rigorosa. Bem, na sala de cirurgia é preciso ser rigoroso. Tem que ser, é uma coisa muito séria. Ou seja, muito sério, tem que ser. Não se aceitam brincadeiras nem o quê. Então, se alguém faz uma brincadeira, bem, às vezes eu não gostava. Essa é a verdade. Aprendi a gerir melhor as emoções. Dorme-se muito melhor. Tem-se mais capacidade para pôr a aprendizagem. Aprende-se muito mais. Tem-se mais memória, muito mais memória. Uno aprende muito mais. Se tem mais memória. Muitíssima mais memória. Ou seja, que tem uma vida muito mais plena e, sobretudo, que é capaz de ver a autenticidade da vida. Ou seja, eu antes, por exemplo, passava e via uma rosa, uma árvore, um pássaro, você olha e passa e se lembra dele. Em contrapartida, agora sou capaz de parar e olhar uma rosa e fico maravilhado com a essência da rosa, que é perfeita. Ou seja, vê-se a essência da criação do que há aqui, que é tudo perfeito. Um pássaro é perfeito. Imagina-se a anatomia, a fisiologia que voa desta maneira. É maravilhoso isso. Uma rosa é perfeita. As pétalas, o quê? Ou seja, há uma perfeição absoluta. E isso te permite ver e valorizar. Não és tão materialista. E depois perdes muito interesse pelo material. Para mim, o material agora é um meio e já não é um fim. Pensem que na morte se deixa tudo: família, amigos, bens materiais pelos quais tanto lutamos e desperdiçamos nossa vida. E vem sem nada e vai sem nada. Hemos luchado e malgastado nossa vida. E viene sem nada e se vai sem nada. Então, é preciso trabalhar, é preciso fazer as coisas bem, é preciso viver, mas sempre como meio, não como se vive hoje em dia, que as pessoas se matam para conseguir poder, dinheiro, e às vezes não sabem nem o que têm, nem como vão gastar, nem têm tempo. Só conseguir. Isso não faz sentido. Isso é puro ego. Isso se perde totalmente quando se entra em contato com a consciência. E qual diria então você que é o propósito da vida? O propósito da vida é conhecer nosso ser, nossa supraconsciência. Este é o propósito da nossa vida. E isso só se condiciona no momento em que a descobre que você age de acordo. Os arquétipos foram descritos por Platão, por Kant, por Jung. São normas universais que estão na mente de toda a população, de toda a gente do universo, e que nos indicam se nossos atos são éticos ou não são éticos. Você, quando faz uma coisa bem feita, tem uma sensação de paz. Isso é um arquétipo. Quando faz algo mal feito, tem uma sensação de desarmonia, de mal-estar. Não é isso? Isso faz conscientemente. Não fiz algo bem. Alguém lhe diz isso. Quem lhe diz isso? A supraconsciência. Como atua a supraconsciência? Com empatia, altruísmo, bondade, justiça e, acima de tudo, amor. É assim que é. Imagine se o mundo fosse dominado pela supraconsciência. Isso seria uma maravilha para o mundo.
Mas quando também ocorre um mal no mundo, imagine um terrorista que assassina uma pessoa. Segundo os seus códigos éticos, essa pessoa, talvez a supraconsciência lhe diga que não, ou seja, ele sente que não está fazendo bem. Não a nota, está camuflada, tapada, inibida por quem? Pelo ego. O ego tem 4 armas tremendas para tapar, camuflar a supraconsciência para que não se manifeste. Quais são? Ignorância. Isso que estamos discutindo, a maioria das pessoas nem sabe. Ignorância. Segundo, apego ao material. As pessoas só querem buscar coisas materiais. O carro, o relógio, a viagem, a casa. Terceiro, o medo. Pensem que o medo, qualquer medo que você tenha, mesmo que seja por uma coisa simples, um medo pequeno, no fundo, é medo da morte. Todo medo é medo da morte. E direi porquê. Porque o medo está condicionado pelo ego. E o ego sabe que surge e se forma na matéria, na mente. É material e sabe que o corpo acaba, morre e o ego desaparecerá. Por isso, qualquer situação de medo, o ego treme porque pode ser motivo de sua desaparição. Por isso, qualquer medo, no fundo, é medo da morte, porque o medo é a expressão do ego. E o último fator é o egoísmo. A egomania vem precisamente do egoísmo, do ego. O ego é egoísta. Estes são os 4 fatores que o ego tem para colapsar, tapar, inibir, de modo que a supraconsciência não se manifeste. E acha que tem o ego sob controle? Custa muito. Veja, Tales de Mileto, um dos sábios pré-socráticos, viveu no século V a.C., disse, nunca esqueça esta frase: o mais difícil do mundo, difícil, é conhecer-se a si mesmo. E o mais fácil é falar mal dos outros. Isso foi dito por Tales de Mileto, no século V a.C. O mais difícil é conhecer a si mesmo, descobrir nossa verdadeira realidade, nossa supraconsciência. É o mais difícil. E o mais fácil é falar mal dos outros. Está claro que me custa. Às vezes o ego me escapa, mas estou consciente. Estou consciente de que o ego me venceu e procuro que da próxima vez não me vença. Agora estou consciente quando o ego me supera. Precisamos do ego para viver na vida material, mas tem que ser um ego sempre controlado pela supraconsciência. O que não podemos permitir é que ele impere, que nos domine, porque se deixarmos, vamos nos exceder. Começaremos então a querer mais bens, mais materiais, mesmo que façamos uma porcaria, uma má jogada, é igual, mas eu quero... Este é o perigo do ego. O que são estas guerras que você vê agora? Todas estas guerras, o que são? Pura egomania. Poder, domínio, riqueza. Nos matamos já hoje. E para os jovens e para nós, bem, para mim, falo já pessoalmente, quais são os exercícios ou que maneira você vê de suprimir o ego? Gosto muito que me faça esta pergunta. Já lhe disse antes, quando falei com você, que eu valorizo, respeito, eu diria até que a amo. A juventude é maravilhosa. Eu fui jovem e lembro, é uma etapa maravilhosa que deve ser vivida intensamente. A juventude é uma maravilha, é uma abertura total. Você se atreve a tudo te interessa, você tem objetivos. Mas não sei se lhes comentei que no Colégio de Médicos foi feita uma estatística que realmente nos chamou a atenção, que comentamos no Colégio de Médicos, que é que se estudaram as causas de mortalidade no nosso país. E o que nos chamou tristemente a atenção é que a principal causa de mortalidade na juventude de 15 a 30, 35 anos é o suicídio. Isso faz pensar muito. Muito. Por que é a primeira? Porque a gente tem que compreender que a juventude, como eu disse antes, é uma abertura com uma grande quantidade de objetivos, de ilusões, de projetos. A pessoa que comete autólise, que se destrói, quer dizer que é uma pessoa que já não tem nenhum objetivo, nem valoriza a vida, não tem nenhum sentido e atira. É preciso ter coragem no último momento, mas tira a vida, porque já não tem nenhum objetivo, nem nenhum sentido na vida. E por que não o tem? E por que não tem? Esta é a pergunta mais importante. Porque o ego prevalece. O ego busca sempre sucesso, fama, riqueza, poder, domínio. E hoje em dia, as crianças de 12 anos já conhecem tudo. E hoje em dia, os niños a los 12 anos já conhecem todo.
Os pais lhes deram tudo, viagens, sexo, já conhecem filmes, conhecem tudo com os meios de informação e com o que há. São jovens que, como o ego os domina, é o que aprenderam na sociedade. Buscam sempre o prazer do materialismo, nos condiciona, pensem no ego, nunca dá felicidade, dá prazer. A felicidade é dada pela supraconsciência, que é diferente. Então esses jovens precisam cada vez mais de estímulos, porque o prazer cada vez há uma habituação. Cada vez precisam de mais estímulos e cada vez precisam de mais. Então passam para a droga, o álcool, o sexo e chega um momento em que já nada faz sentido. E então é quando vem a autólis. Em contrapartida, se descobrissem sua supraconsciência, veriam que a vida é maravilhosa. Esses doentes, eu os acompanho, nos que tiveram uma experiência de quase morte, e lhes pergunto, esses doentes perderam totalmente o medo da morte. Dizem, se eu não queria voltar. Sim, para mim, a morte é passar para uma situação melhor. Eu só peço que no trânsito me cedem, que me tirem a dor, mas não tenho medo. Quem dera, dizem, quem dera que pudesse estar outra vez lá onde estava. Isso te disseram os doentes. Perdem o medo. Não gera tendência ao suicídio? Não, de modo algum. Porque ao mesmo tempo eles descobrem duas coisas com a supraconsciência, que só podem descobrir com a supraconsciência, que é a felicidade autêntica. A felicidade é a vivência de paz, de harmonia interna, não é como o prazer que é de origem externa, material. Quando alguém descobre, tem uma sensação de paz, de harmonia, e vê a essência das coisas, a isso dá uma felicidade total. E descobre uma segunda coisa, sabe qual é? A liberdade. Você não é livre. Porque você tem estruturado a sua mente de acordo com um caráter. O caráter é a maneira de pensar, ser e agir do ser humano. Como se estrutura o caráter? Lembrem-se da frase que vou dizer agora. Os jovens têm que lembrar disso. Aristóteles a disse, 384 a 322 a.C. Pensem nisso que vou lhes dizer. Ele diz, o pensamento condiciona a ação. Concordam? O que pensam condiciona a ação. A ação determina o comportamento. Um que faça barbaridades, pois dirão, este é um ladrão. Ou seja, segundo tua ação será teu comportamento. O comportamento repetido cria hábitos. O hábito estrutura o caráter, a maneira de pensar, ser e agir do indivíduo. E o caráter marca o destino. Que hábitos são incutidos na juventude hoje em dia? Você vê, as máquinas que me parecem fenomenais, eu, sem o meu telefone, que é a minha agenda, ficaria perdido. Nem poderiam ver este podcast também. Exato. Ou seja, é preciso aproveitar tudo. Progresso é fundamental, mas são meios, não são objetivos. Este é o grande problema. Ou seja, os hábitos que se inculcam são hábitos totalmente materialistas que desenvolvem o ego. E o ego nos leva a esta vida materialista, a viver de prazeres, e os prazeres, no final, nos induzem ao suicídio. Em contrapartida, se inculcarmos hábitos próprios da supraconsciência, altruísmo, empatia, bondade, amor, essas pessoas então serão livres e viverão felizes. Também há uma maneira de ver o que você diz de uma maneira positiva. Ou pelo menos eu dou essa luz de dizer, conectei com que o que você pensa pode chegar a se materializar. No final, esse foi todo o caminho de tudo o que você tem aqui ou que gera aqui pode chegar a existir, porque são os hábitos que você está criando para um futuro. Então, eu sempre tive essa filosofia de vida e gostei que você a simplificou de uma maneira que faz todo o sentido do mundo. O fato de poder manifestar. Manifestar o que se quer. Disse uma verdade fundamental. Qualquer coisa que imaginemos pode se materializar. Isso nas filosofias orientais é chamado de registro acásico. Isto nas filosofias orientais se chama registro acásico. Tudo o que é imaginável está no universo em forma de energia e espera que alguém tenha o engenho de pensá-lo e realizá-lo. E se materializa. Vocês materializaram seu trabalho, mas primeiro o pensaram, tiveram a ideia, como iriam estruturá-lo, como iriam desenvolvê-lo.
E depois, quando já tinham um projeto e uma dinâmica, vocês materializaram o seu projeto e isso lhes dá tudo o que podemos imaginar, pode-se materializar. Mas isso também tem algum tipo de limitação, porque senão um cego estaria o dia todo pensando, quero ver, quero ver, quero ver, e mesmo assim não vê e... O ser humano tem o que se chama capacidade vicária. Vicária quer dizer que é capaz de suprir. Um cego não vê, mas você ficaria aterrorizado com o desenvolvimento de outras sensibilidades e outras atividades sensoriais e sensitivas. Tem uma capacidade, por exemplo, de audição, ouvir ruídos do tato que nós não temos. Evidentemente, um cego terá mais dificuldades em desenvolver um projeto porque lhe falta um meio. Pensem que nós nos relacionamos com o mundo exterior, com os órgãos sensitivos e sensoriais. Saibam que a visão é o meio pelo qual 80% da nossa relação com o mundo exterior se realiza através da visão. É a mais importante, ou seja, perder a visão é o que mais nos desconecta do nosso entorno. Mas eles desenvolvem outras capacidades sensoriais e sensitivas. E uma pergunta que me surge através de tudo isso. A mim surgem muitas. Não, eu já recorro a você como meu psicólogo, quase. Vamos ver se você me soluciona algo. Algo que me surge é... Eu sempre senti que tudo isso que estamos criando aqui, esta empresa, este podcast mesmo, e o chamado da minha vida, era como uma folha em branco com vários pontos que tenho que ir riscando. E não o vi necessariamente como algo ruim, mas tenho claro que eu nasci com uma ambição desde pequeno, e não sei se é ego, chamo de consciência, mas eu nasci com uma mentalidade baseada em como fui criado pelos meus pais, baseada em onde cresci, as pessoas com quem cresci e algo meu do meu sangue, imagino também. E eu sempre tentei me colocar em uma situação de dizer, caramba, eu sei que a ambição, especialmente desmedida, não é boa porque te leva a extremos e os extremos em si quase já não são bons. Mas ao mesmo tempo, eu sei que para mim seria impossível ir para o campo agora mesmo para olhar, me concentrar em rosas e estar tranquilo o dia todo vendo essa consciência, não é? Então digo, caramba, sinto que tenho... Não sei, li o livro do monge que vendeu o seu Ferrari. Você leu, não é? Mas eu adorei. E eu disse, certo, essa vai ser minha vida. Eu era um extremo durante um tempo de chegar aos extremos do mundo. É material, de criar uma empresa, desse sucesso percebido no mundo. E depois vou-me retirar em um lugar de monges durante 20 anos. E aí encontrei minha paz. Não faça isso, não faça. Já estou nisso um pouco agora mesmo, sabe? Ouvi uma coisa. É que o conhecer nossa realidade estrutural, conhecer o que é o ego, o que é a supraconsciência, não quer dizer que não tenhamos que ter uma atitude ativa e positiva na vida e criativa. A vida importante do ser humano deve ser positiva, criativa e ativa. Senão, não será feliz. Viemos aqui para fazer algo. E para fazer algo, cada pessoa tem umas capacidades. E essas capacidades precisam de um impulso, uma força de vontade, uma capacidade intelectiva criativa para desenvolvê-la, cada um no seu nível. E se você não o faz, tendo as capacidades, você veio para fazer isso e deve fazê-lo da melhor forma possível. Ele deve ter sua capacidade, sua vontade e seu esforço para fazer o melhor possível para que a sua empresa triunfe ao máximo. Senão, não cumpre sua função. Veio para fazer uma função. A única coisa que esta função pode ser, como disse, uma função que não é para que isso progrida, você começa a fazer mal e atrocidades a todo o entorno com o fim de que você sobressaia. Você pode levar isso adiante comportando-se eticamente. Eu acho que fiz a melhor definição da missão da marca que podemos ouvir ultimamente. Eu acho que haverá pessoas se perguntando... Trouxemos, normalmente, trazemos artistas e empreendedores e, de repente, trouxemos um doutor que está nos falando de tudo isso. E sinto, sendo nossa, um componente muito importante da nossa missão, essa busca do propósito, é que não acho que já tenha ouvido uma definição melhor, porque, por um lado, como disse no início, está a parte do autoconhecimento. Sim. Mas é uma parte que acho que se completa com essas qualidades internas que cada um de nós tem e que precisamos colocar em prática, não é? Exato. Porque senão, eu justamente ia dar um exemplo para expor a minha sensação a respeito, que é o fato de que é ótimo conhecer a si mesmo e saber o que se gosta. Mas há vezes que quando alguém pratica certas atividades, para uns era tocar violino e para outros era editar vídeos.
Não sei como descrevê-lo, mas eu acho que gera um momento de estar como super conectado e de sentir que o tempo passa ao seu redor e é que quase se esquece até de comer quando está fazendo algo de que gosta, não? Sabe quando você está contando isso, sabe que consegue contatar sua supraconsciência? Está criando. A criatividade é originar do nada. E quando você faz isso em um momento em que está apaixonado, está criando, está fazendo algo que não existia. E essa função criativa é própria da supraconsciência. Ou seja, quem trabalha pelo ego, trabalha sem interesse, de uma maneira mecânica. Aquele que coloca os 5 sentidos e desfruta e no final tem aquela satisfação interior de dizer fiz algo bem feito, criou algo, interveio sua supraconsciência. A criatividade, não se esqueçam, é manifestação da supraconsciência. Nunca o ego nos fará criar. Nos faz criar. O artista, o pintor, o músico, chamavam Beethoven. Como é que você fez a nona sinfonia, que é uma maravilha? Ele diz, eu não a fiz. Eu a copiei. Estava aqui. Estava na sua supraconsciência. Eu a coloquei. Você, quando... Isso que me contou me deixou muito animado. Há um momento, quando estou fazendo um vídeo, seu trabalho, que todo o trabalho tem o mesmo mérito. O trabalho é um meio para o desenvolvimento do ser humano. E cada um escolhe o trabalho que lhe proporciona e condiciona suas possibilidades, suas atitudes e o ambiente em que se move. Mas você me disse e me deixou muito animado. Chega um momento em que sinto que, não sei, fiz algo, não sei, eu editei isso. É maravilhoso. Criou. É o tempo como que nem te das conta. Porque disse outra coisa. A supraconsciência sempre se move no presente, no agora, no momento atual. O ego se move no passado e no futuro. Em contrapartida, a supraconsciência no presente. Você disse isso bem claro. No momento em que está na culminação de sua obra, nem pense em comer. O tempo não conta. Está no momento atual, no agora, desfrutando com aquilo. Isso é a sua supraconsciência. Eu vi que a primeira metade da cabeça dele se acendeu. Em troca, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você, ao fazer o vídeo, diz, me interessa vender este vídeo, diz, bom, vou enganar vou colocar um material mais barato e assim ganho mais dinheiro. Com certeza não teria sentido a sensação de paz e orgulho que teve do seu trabalho. Sentiu isso quando fez o melhor que sabia, que criou algo. Era sua supraconsciência. Por isso, o trabalho deve ser feito com o máximo interesse, da melhor forma possível, e dedicar o tempo que for necessário. Correto. E você, o que acha? Há muita gente na nossa sociedade que, por exemplo, encontra um trabalho que não se sente bem ou não gosta do seu trabalho. Não o chama, não é? Mas passam talvez 20, 30 anos nesse trabalho e têm uma filosofia de vida mais de, olha, vou aproveitar o tempo que passo fora do trabalho e talvez quando meus filhos ou quando estiver com minha esposa. Mas isso são 8 horas por dia. Não estão aproveitando. O que você acha? Têm um chamado e não estão atendendo? Ou o que aconteceu? Tristemente, eu diria que a maior parte da nossa população está nas condições que você mencionou. E sabe por que está assim? Porque se movem pelo ego. O ego é tremendamente covarde, tem medo da mudança. O medo de mudar para algo novo, lançar-se a fazer outro trabalho, outro projeto, outra coisa, representa uma aventura. A vida é uma aventura. Então, o ego tem medo, prefere viver em uma situação que sabe que não está confortável, mas pelo menos a conhece. Que não dizer, isto não me agrada, vou fazer algo que eu goste. Para isso, é preciso ter duas coisas. Primeiro, estar consciente de que não gosta. Depois, ter a coragem de dizer basta, deixo isso porque não é para mim. E depois, a força de vontade para colocar todo o interesse e todo o esforço necessário para fazer, buscar e fazer o trabalho que se gosta. A pessoa que é dominada pelo ego é uma pessoa covarde. É uma pessoa que não tem coragem de dizer isso não me agrada. Tenha a coragem de julgá-lo internamente e depois dizer, deixo isso e vou buscar o que me agrada. Você precisa de coragem, valor. Isso requer coragem e valor. O ego nunca permitirá que você faça isso por medo da mudança. Vou pedir 2 definições. Uma definição do ego e depois definição da consciência. Como você a chama? Supraconsciência. A supraconsciência.
O ego é nossa identidade originada no exterior de origem material e, por isso, é insegura, incompleta, mutável. Insegura, incompleta, cambiante. Depende muito da opinião dos outros. O que os outros dirão conta muito no ego. Se você é bonito, se você é feio, se faz bem, se é rico, se é... A sociedade atual já vê que a maioria das pessoas o que faz é comprar coisas e tal para dizer eu tenho isto, eu tenho aquilo, um bom carro, o que for. Umas pérolas. E os objetivos do ego são sucesso, fama, reconhecimento, poder, riqueza e domínio. Isso é o ego. Eu o chamo de falso eu, o não eu, porque não é nossa verdadeira identidade. É a identidade que está nos enganando a nós mesmos, o ego. Estamos nos auto-enganando com o ego. E a supraconsciência é a nossa verdadeira identidade. É essa consciência que perdura após a morte física, que é eterna, que se move no momento presente e que é holística em relação à consciência primeira. Holística quer dizer que tem as propriedades da consciência primeira. Quer dizer que tem as propriedades da consciência primeira. Então, com base nesta filosofia, eu poderia ser mais velho que você em supraconsciência, possivelmente, não? Fisicamente não, porque eu estou falando da minha consciência. E tanto. Sabe identificar mais ou menos? Eu sou mais velho. Eu sou maiorcete. Teilhard de Chardin foi um jesuíta muito importante que estudou a evolução do ser humano. E por suas teorias, quase o excomungaram, o desterraram, não deixaram publicar suas obras. E ele dizia que a vida é um caminho que vai desde o ponto alfa no início, que estamos cheios de impurezas. E neste caminho vamos eliminando as impurezas até chegar ao ponto ômega, que é eliminar todas as impurezas, a santidade que dizem os cristãos, a budaidade ou iluminação nas filosofias orientais. Então este caminho podem ser vidas. Igual você está muito mais evoluído na vida do que eu. Desejo isso a você. Ou seja, que está mais perto da santidade do que eu. Cada um tem seu caminho. E você é um santo, ele é um santo, não sei, eu muito grande. Ou seja, a evolução do... Fiz 5 minutos pela manhã, então a meditação é assimilada. A evolução da nossa supraconsciência nos diferentes corpos depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. E você pode reencarnar num animal? Sim, também? Olha, em 2012 houve uma grande reunião em Cambridge, onde estava Stephen Hawking. Já ouviram falar do famoso físico teórico e matemático com uma uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença terrível? Pois lá chegaram à conclusão, com provas morfológicas, celulares e bioquímicas, de que todo ser vivo tem consciência. A única coisa é que o grau de consciência é diferente. Por exemplo, Uma árvore também. tem sua consciência, mas é muito reduzida. Um cachorro tem consciência. Uma formiga tem, por exemplo, seu cachorro. Se você tem um cachorro ou um gato, ele tem 3 coisas. Tem emoções, quando o vê, fica contente. Tem capacidade de aprendizado. Se você lhe ensina coisas. E uma árvore, se analisássemos a árvore, também cumpre todos os requisitos? Não, tem uma consciência muito mais baixa. Não é capaz de manifestar sentimentos, mas tem uma consciência mais baixa. Todo ser vivo a tem. E nós temos a máxima porque temos nossa capacidade intelectiva e temos autoconsciência. Sabe o que é a autoconsciência? É um espelho que temos dentro que nos diz se o que pensamos e decidimos é ético. É o que você dizia antes, que isso é a expressão da nossa supraconsciência. Pois, justamente preparando um pouco o podcast, estivemos falando ontem sobre como nós, quando crianças, tivemos o primeiro contato talvez com o que era, naquele momento, ir para o céu. E começamos a pensar em como realmente a morte é um tema muito tabu. E lembramos que quando ouvimos falar da morte pela primeira vez foi assistindo Tom e Jerry quando se abrem as escadas rolantes de ouro e vão subindo pouco a pouco até um lugar chamado céu. Então surgiu a pergunta de como se deveria explicar a morte às crianças. A morte só se entende se eliminarmos ou valorizarmos e diferenciarmos bem nosso ponto de vista do ser humano antropológico, ou seja, como está constituído o que é o ser humano. Se enganamos a criança em relação ao que é o ser humano,
Nunca poderemos explicar uma etapa de sua vida. Há várias etapas na vida. Nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer e morrer. São etapas. E tudo isso é porque, antropologicamente, o ser humano tem uma constituição que condiciona essa evolução vital. Então, é preciso explicar à criança o que é a vida. E é o que lhes disse antes. A vida é vir aqui ao nascer, que é pegar um corpo que é matéria do universo. Este corpo tem uma função, cresce, desenvolve-se, tem uma inteligência, isso condicionará uma dinâmica vital, uma forma de viver, envelhecerá e morrerá. Penso que tem que explicar isso a uma criança. É que tem que explicar à criança que a criança tem um corpo e depois do corpo tem um espírito. E o corpo, este corpo tem uma evolução e não se pode esconder, certo? Não se pode esconder. A criança, por exemplo, se o avô dela morrer, é uma verdadeira tolice dizer que não veja o avô morto. Tem que saber que a morte é uma parte da nossa vida, tão natural como nascer. Isso tem que ser explicado a eles. Tens um corpo e tens uma, logicamente, em relação à idade que tenhas. Explicar-lhes, você tem uma mente, mas você tem uma vida. Olha, eu sou mais velho que você tem o vovô. Vamos evoluindo e você fará o mesmo. Chegará um momento em que desaparece, que é a morte, e que veja o vovô morto. É a maneira de aprender. Não se deve enganar as crianças. As crianças são mais espertas que nós, elas entendem. É preciso explicar-lhes a realidade da vida, que nascerão, que viverão e que morrerão. E isso é a vida. E não há que temer nada. No momento em que temos medo de algo, é que criamos um tabu e o escondemos. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal, mas em relação à sua profissão, tem que lidar, ou teve que lidar, em muitas ocasiões, com pacientes que infelizmente falecem. Como lidava com isso para não levar a mesma tristeza para casa? Eu tratava de pacientes ali muito complexos, que tinham patologias muito graves, que comprometiam sua situação vital. Muito câncer de esôfago, de pâncreas, cólon, reto, estômago, doentes muito graves. Portanto, nem sempre podemos curar. Podemos curar às vezes paliamos, quer dizer, prolongamos a vida e a tornamos o mais suportável possível. E sempre temos que consolar o doente e os familiares. As três coisas são importantes. Vi morrer muita gente. Como eu os trato? Logicamente, eu nessas situações não posso começar a falar-lhes dessas realidades, de se a supraconsciência e tudo. O que eu tento é ajudá-los no sentido de que eu sei que a transição da vida para a morte é uma transição que condiciona angústia, medo, solidão. É difícil. Todos vocês tiveram um familiar com câncer e viram dores, desconfortos, vão emagrecendo, penso que no final ficam só pele e osso e no final morrem. E o que diz a gente? Pobrezinha, agora descansa. Ou seja, o trânsito é muito incômodo. Então o que eu tento é suavizar ao máximo o trânsito para eles. Como? Pois, de acordo com a família, sedando o paciente, porque esse trânsito também condiciona muita angústia para um paciente. Sedá-los, são administrados alguns medicamentos que os deixam em uma situação obnubilada, então você tira toda essa angústia, esse sofrimento, até que chegue o momento final. E o momento da morte é como um clique, já quer dizer, você dá os medicamentos para essa pessoa para que ela não perceba tanto. E há um momento e o apagão é instantâneo. O morrer passa por três etapas. A primeira etapa é quando o neocórtex se desconecta, o indivíduo então começa a ficar obnubilado, começa a perder a consciência até que a perde. Então vem o segundo nível, que é o cérebro médio, sistema límbico, que por filogenia é o cérebro que os mamíferos têm. Então, aqui passam momentos aqui é onde está a vida emocional. Então, este doente, nesta etapa, podem passar por etapas de agitação, de mal-estar, de que estão inquietos. E depois já vem a última etapa, que é a inibição do cérebro basal, que se chama reptiliano, que é onde se controlam todas as funções vitais, o coração, a respiração, a temperatura, o metabolismo. Então, quando começam a ter transtornos do ritmo do coração, começa a parar a respiração até que no final param.
A morte, sim, no final é um momento. Ou seja, fazem o que se chama a respiração bioidea, fazem apneias, a respiração vai parando. Precisam que se acumule muito anidrido carbónico para que estimule o centro da respiração e então fazem respirações profundas, param, ficam muito tempo sem respirar, fazem e no final para. E no momento em que para, se você olhar, eu vi isso no meu pai. Aquilo já não é meu pai. Aquilo é um corpo. Já meu pai se foi. Já não é seu pai nem sua mãe. É outra coisa que é pura matéria. É uma matéria que, ao fim, pela segunda lei da termodinâmica, que tudo se tem tendência à desordem, à destruição, isso em 4 dias não se perderá um átomo em. É matéria que o universo nos emprestou e devolveremos até o último átomo, não é? Átomos que foram feitos há 3.700 milhões de anos no Big Bang, não é? E que é pó de estrelas e que nos empresta e que depois nós devolvemos lá, né? Já não é o seu pai. É uma coisa, já é matéria. O seu pai se foi. Caramba, nunca tinha recebido uma explicação assim. É incrível. Que loucura. Que loucura. E depois disso, não? De que já, por exemplo, no seu caso, o corpo do seu pai desaparecesse de ser humano, não ou do corpo. Pode queimá-lo, se o queimarmos e pegarmos as cinzas, já não é nada. Certo, mas quando fica como consciência, você chegou a ter algum tipo de contato, por exemplo, com seu pai ou essa consciência? Sim. Múltiplas vezes? Ou poderia nos descrever como foi? Não, eu a tive com o meu irmão. Como? Morreu o meu irmão e depois entrou em contato comigo. Existem formas, os espíritos, ou seja, a supraconsciência pode às vezes manifestar-se às pessoas, especialmente próximas, se houver, precisam de ajuda, há problemas. Precisa de ajuda o humano em... Ou o humano ou o espírito que estão, dizem, em situação muito instável. Sim, é verdade. Há muita gente que tem contatos com... Né? Há muitíssima gente que tem contactos com... Através de que forma se manifestou para você? Manifestam-se de forma etérea. Não se manifestam como o corpo normal. É como uma luz, algo mal delimitado. Formas etéreas em outra dimensão. E você o viu ao se levantar de manhã? E fazem barulhos, mas barulhos tremendos. E no seu caso, você o viu ao levantar-se de manhã ou como? Ou seja, em que momento? Sim, à noite. Mas não sonhando? Não, é que nos acordou a todos. Uns ruídos tremendos e passos pela casa. Passos? Sim. Isso é uma realidade, homem, isso acontece. Seu irmão lhe deixou uma mensagem, ou não sei se é algo muito pessoal? Sim, que estava em sofrimento. Ele? Como um espírito pode estar sofrendo? Pelas formas, ou seja, estava com uma situação de autêntica inquietação. Mas então, não é tudo, na outra dimensão não é tudo alegria, paz e tranquilidade? Também pode haver conflito? Há 5 ou 7% de experiências de quase morte que são aterrorizantes, que são chamadas demoníacas e aterrorizantes. Ui. E isso então de que trata? O chamado inferno, não? Ou seja, quinta... Não. Isso do inferno. Essas são coisas do céu e do inferno, são coisas que nos inventaram. Tudo isso nos foi montado. Tudo isso não é assim. Nem há juízes, nem há infernos e essas coisas. Tudo isso nos foi montado. Mas é que não se sabe muito. Eu não tive nenhum caso desses doentes. Mas são doentes que levaram, dizem os que tiveram casos, que são pessoas que tiveram uma vida muito tormentosa, não se sabe muito bem porquê, e que depois precisam de um suporte psicológico tremendo. Porque viveram uma situação tremendamente traumática na experiência de quase morte. E desde esta realidade também se pode recorrer a essas pessoas em outra dimensão, não? Porque você disse que não é só essa dimensão para a nossa, mas que também pode ser... Eu não sei se é possível. Eu nunca consegui fazer isso, nem tentei fazer. Eu não sei se é possível fazer. Aqui teríamos que falar com pessoas como, por exemplo, aqui houve Allan Kardec. São médiums, são pessoas que têm a capacidade de contatar com supraconsciências, com pessoas já falecidas. Não sei, está-me deixando tenso nesta conversa. Não, mas é que eu sou uma pessoa que vive muito estressada, então digo-me... Pois é, que aqui talvez seja uma mudança, sabe? O stress crónico, a situação de tensão, determina a liberação pelas suprarrenais de cortisol e depois de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias por muito tempo provocam o stress, há uma liberação contínua.
Então, a persistência desses hormônios condiciona distúrbios do ritmo do coração, condiciona hipertensão, condiciona hiperglicemia, condiciona distúrbios do colesterol, distúrbios digestivos, diarreias, refluxo, transtornos digestivos, diarreias, refluxo. Queda do sistema imunológico, das defesas, tanto o humoral quanto o celular, predisposição a câncer, a infecções, etc. E depois, animicamente, condicionam fenómenos de perda de memória, dificuldade no aprendizado, angústia, estresse, insônia, tudo isso provoca. Portanto, é preciso controlar o estresse. O estresse é muito nocivo. Como se pode controlar o estresse? Pois então, a maneira de controlar o estresse, já lhe direi, só há uma maneira. Sabe quem lhe provoca o estresse? O ego. O ego. No momento em que controlar o ego, você terá uma sensação de paz, de harmonia, terá capacidade de enfrentar e gerir as emoções, será capaz de vir aqui, mesmo que tenha um trabalho e pressões tremendas, as atenderá de uma maneira tranquila e progressiva. Não será aquela tensão que você terá que provoca o cortisol e as catecolaminas. Pensem que toda a ação anímica do ser humano tem uma bioquímica, ou seja, há uma resposta no cérebro de neurotransmissores e de hormônios. Portanto, só se controlarmos o ego, controlaremos esta neuroquímica e esta bioquímica, que é o que nos condiciona todas estas doenças que mencionei. Certo. Então abre um debate. Quem avisa, amigo é. Toda a razão. Agora, abre um debate. Falamos que a criatividade, ou os criativos, talvez também artistas, de certas maneiras, para mim são as pessoas que melhor expressam, ou a arte melhor expressa essa consciência que talvez temos dentro, não? Até você mesmo acho que disse algo similar, a menos que eu esteja enganado. E, ao mesmo tempo, eu noto algo que se são as pessoas que, em teoria, melhor deveriam transmitir essa consciência para a vida real, e acho que a arte é isso. Ao mesmo tempo, eu acho que os artistas são as pessoas mais frustradas, ou mais, que com mais ego, de certa forma, não? Que esse choque me gera curiosidade. Queria debater isso, sabe? Porque eu sinto, poxa, como pode ser? Os artistas, em geral, têm grandes egos. A criatividade, como disse Parménides, diz, do nada absoluto não pode surgir nada, do nada absoluto não pode surgir nada. Para que surja algo, tem que haver uma consciência. No nosso caso, a supraconsciência, que é a que tem capacidade de criar. No nosso caso, a supraconsciência, que é a que tem capacidade de criar. Então, o ato criativo é a expressão, em um momento determinado, de nossa supraconsciência que se manifesta com uma linguagem artística. A pintura, a música, a escultura, a linguagem, a escrita, a linguagem própria, conforme as aptidões de cada pessoa. Isto é criatividade. Por exemplo, uma obra de arte, uma pintura, como é a expressão de uma pessoa que é única e irrepetível. A obra de arte nunca pode ser repetida. Nunca. Ou seja, uma pintura nunca será igual, nunca. Porque é a expressão em um momento determinado do artista. A obra de arte é isso. É a expressão em um momento determinado da nossa supraconsciência. O que acontece com os artistas? Os artistas vivem de lampejos. Vivem de lampejos. Eles mesmos te dizem, estou em uma fase agora em que não tenho nada criativo. E se embriagam, bebem, fumam, se drogam, o que for, esperando ter fase. E em um dia determinado, pum, a luz se acende e fazem uma composição. Um músico que te deixa boquiaberto. Outro faz uma pintura impressionante. Atuam de lampejos, mas sua vida é dominada pelo ego. O que acontece é que são pessoas que têm a sorte de que, em um momento determinado, surge um lampejo de sua supraconsciência e, em um momento determinado, expressam uma criatividade que criam do nada. Isso é o artista. Agora, há artistas que têm o ego controlado e então levam uma vida normal. Há escritores que levam uma vida muito normal e escrevem obras de arte maravilhosas, criações artísticas, literárias muito boas. Mas esses artistas que são boémios, esses são puros lampejos de sua supraconsciência. Você, na sua idade, que já viveu uma longa vida, não? Por assim dizer, percebeu. Isso já... você percebeu qual é o seu verdadeiro chamado no mundo? Ou tem isso claro
Sim. Por exemplo, desde pequeno, eu já, desde o início, desde que era pequenininho, vi que gostava de biologia. E dentro da biologia, a anatomia. Desde pequeno, já vi claramente que queria ser médico e cirurgião. Já desde pequeno, eu vi. Ou seja, percebi isso desde o início. Percebi. Mas, logicamente, tens que ter um ambiente que te favoreça, mas também dar tudo de ti, isso é fundamental. E então eu me pergunto, realmente este foi o meu objetivo na vida? Do ponto de vista profissional, posso assegurar que me sinto tremendamente satisfeito. Por exemplo, tenho amigos, até colegas médicos, que operei de cânceres de esôfago e de estômago, e às vezes como com eles, e quando estão comendo por um câncer de esôfago, todo o esôfago é removido, faz-se um tubo com o estômago, então o estômago é elevado até o pescoço para reconstruir a continuidade digestiva, eles têm que comer pela boca. Então, eu me sento com eles. Outro dia estive comendo com um e vejo que come um prato de grão de bico e pensas, olha, você fez bem, é uma satisfação pessoal tremenda. Ajudei essa pessoa. Isso me dá um sentido. Ou seja, profissionalmente, me sinto tremendamente satisfeito. Depois de operar um doente que você vê que saiu bem e tem potencialidade de curá-lo e tal, termina através a intervenção cansado, morto, você se senta ali e toma um café, mas tem uma paz interior, diz, fiz algo positivo, ajudei uma pessoa. Ou seja, profissionalmente, me sinto muito satisfeito. Estou totalmente convencido. Mas, de qualquer forma, quero lhe dizer uma coisa. Depois entrei neste capítulo, mas na vida nunca esqueçam uma coisa. Não há casualidades nem acaso. Isso não existe. Não há casualidades nem azar. Não existe isto. Sempre há causalidade. Há uma causa que explica tudo. Embora nós não entendamos, há uma causa que nos leva e se estabelecem uma série de sincronicidades, de coisas que às vezes você não entende como, para que o levem ao lugar onde você tem que fazer algo. E essa causa para você é Deus ou não? Esta causa para mim o que é? A causa original de tudo. E Big Bang. Isto foi definido muito bem por Einstein. Einstein dizia, não existe a casualidade nem o acaso, só há causalidade. E então lhe perguntavam, e o que é a casualidade? Ele diz, é a maneira como a consciência primeira atua no anonimato. O que é a consciência primeira? Atua no anonimato. O que é a consciência primeira? Olha, no início, até a Idade Média, até o Renascimento, quem controlava a cultura era a Igreja. E a Igreja não aceitava muito o raciocínio. Quando havia algum problema, dizia, isto é a divindade, Deus que o faz. Com o Renascimento, o homem disse, isto é para algo. É preciso começar a raciocinar e buscar uma explicação racional para todos os fenómenos naturais. Surgiu o método científico escrito por Descartes e Isaac Newton no século XVII, que é um método materialista, um método que busca a justificação lógica dos fenómenos. Nossa sociedade, até à atualidade, é cada vez mais materialista, materialista, materialista. Então, o materialismo te separa da divindade. Hoje é muito claro, já ouviram, há muitos que disseram, a religião o que faz é uma toxina. É preciso eliminá-la. O que importa para o homem é a racionalidade. A racionalidade. Bom, muito bem. Mas então, acontecem duas coisas. Existem dois fenómenos fundamentais, aspectos fundamentais que o homem sempre tentou conhecer, que são a origem do universo e a origem da vida em nosso planeta. Isto tem sido tentado, como é lógico, explicar com o método científico racionalista. E o método científico racionalista diz que o universo não pode ser criado, que tem sido eterno. Porque se cria, quer dizer que alguém o fez. Não existia e, como sabemos que do nada não pode surgir nada, alguém o fez. Então, conclusão do método científico. O universo é eterno, sempre existiu.
E a vida? E não podemos compreender o que é sempre, porque o que é sempre. Para nós é sempre limitado. Sempre é uma coisa, quero dizer, é o momento atual, que sempre foi agora. Não existe nem passado nem futuro. Só há o agora. Isso é a eternidade. Na mecânica quântica é isso, em um momento presente. Não há nem passado nem futuro. Só há um momento atual. E o resto são ilusões. É total ilusão. O passado nunca mais se reproduzirá. E o futuro é hipotético. A única coisa real é este momento que estamos vivendo. O que acontecerá dentro de um minuto, nem sabemos. Então, o que acontece? Que se aceitamos que há uma origem no universo, quer dizer que alguém o fez. Então, na década de 1500, 20 e poucos, 29, se não me engano, Hubble, um grande astrónomo norte-americano na Califórnia, tinha o telescópio mais potente naquele momento que havia na Terra. É colocado em um monte, chamado Monte Wilson, e então estudou as galáxias e pôde ver o seguinte, que as galáxias o universo está em expansão, se separam e quanto mais distante, a velocidade é maior, se separa mais rapidamente. Tudo isso ele calculou. Então, uma vez que ele tinha calculado, sabe o que fez? Fez marcha atrás. E ao fazer marcha atrás, sabem o que encontrou? Que tudo coincidia em um ponto. A expansão do universo, tudo coincide em um ponto. Hubble, físico teórico, quer dizer que houve um princípio? Tudo coincide em um ponto. Hubble, físico teórico, quer dizer que houve um princípio. Outra, então, não é eterno. Até claro que não é eterno. O universo teve um princípio e hoje sabemos que são 13.780 milhões de anos faz que este universo está em marcha. Segundo aspecto, pela lei da relatividade de Einstein, que relaciona a energia com a massa e o tempo, tem que existir um princípio. Terceiro princípio, que te demonstra que há um terceiro ponto que te demonstra que há um princípio. Portanto, há alguém que o fez e eu não coloco nome, mas alguém fez isso do Big Bang. Alguém fez, porque há um princípio. Outro princípio que há, que também foi demonstrado, é que está calculado. Há uma quantidade de constantes no universo, a constante de Planck, a velocidade da luz, a 300 mil quilómetros, a carga, o peso das partículas, as 4 forças do universo, gravidade eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, que são exatas. Que são exatas. Se mudassem só um pouco a força da gravidade, haveria um cataclismo e desapareceríamos todos. Isso é mantido por algo, é um universo inteligente. Aqui, quem fez com que essas partículas tenham exatamente essa quantidade? Está calculada matematicamente a probabilidade. É um número inassumível matematicamente. Ou seja, o universo tem um princípio e tem um fim, que é a morte térmica, que é quando, no final, o universo acabará. Como acabará? Quando as estrelas se apagarem. As estrelas têm luz e calor, porque dentro há hidrogênio, hélio, deutério e lítio. Hoje temos uma pequena surpresa preparada para você, que é uma sessão feita por um colaborador nosso chamado Joel. Que tem a superconsciência muito desenvolvida. Tem a superconsciência ao máximo. Foi aos arredores da Universidade de Barcelona perguntando sobre várias coisas. Agora você verá. Sabem que estão fazendo muito bem nisso? Pois veja, já dissemos que um dos problemas do ego é a ignorância que existe, literalmente. E vocês estão ajudando muito as pessoas. Isso desperta, e vocês, se têm divulgação, tudo isso, mesmo que as pessoas não acreditem, faz com que pensem. Sim. Isso é ajudar a despertar consciências. Isso é ajudar as pessoas a perderem o medo da morte, deixar de concebê-la como um tabu. É uma parte da nossa vida. É tão importante quanto nascer, morrer. É passar para outra situação. É a nossa evolução, é o natural. Não há que ter medo. Bem, tentamos. Homens, vocês estão fazendo um trabalho importante. E já, doutor, qual seria a sua última mensagem? Já que temos este podcast, não? Que você vai chegar a milhares de jovens? Qual é a sua última mensagem? Gosto que me perguntem isso. Vou-lhes dizer o seguinte, que tudo o que lhes disse, que não acreditem de forma dogmática. Acreditar em algo de maneira dogmática, você perde liberdade e precisa de um líder.
Eu lhes expus algumas experiências que vivi. Procurei buscar conhecimento e justificativa para essas experiências lendo, estudando, consultando com especialistas de outras disciplinas que eu não conhecia, que me ajudassem até que me convenci dessa realidade. Eu rogo a todos que vejam este podcast, que façam o mesmo, podcasts, que façam exatamente o mesmo. Desculpe, que raciocinem, que busquem informação, que critiquem e que cheguem às suas próprias conclusões. Isso é o que terá valor para eles. Se acreditarem porque eu disse, daqui a 4 dias não se lembrarão, não lhes servirá de nada. Se eles estiverem convencidos, sim. E termino com uma frase que gosto muito de Ortega y Gasset. Diz, o bom docente. Eu durante minha vida, longa vida, fiz muita docência. Diz, o bom docente não é aquele que condiciona ou fornece um fluxo conceitual ao seu auditório de alunos, mas sim aquele que, junto ao fluxo conceitual, desperta o espírito crítico. O que vos tenho, o que acabei de dizer. É preciso raciocinar, eliminar a ignorância e chegar a conclusões próprias. De acordo? Este é o conselho que dou à juventude. Ai, você tem um vídeo? Você foi à minha universidade, ao campus de Belvitge. Atento sim. Isso eu me lembro, tudo isso. Olá, estamos na Universidade de Barcelona e vamos viajar ao passado para descobrir onde, há mais de 20 anos, o Dr. Segarra se tornou uma verdadeira eminência. Vamos lá, vejamos. Coloquem as mãos assim, esta treme um pouco, hein? Vamos despedida. O que vocês pensam sobre a eutanásia? Você sofre um acidente, é atropelado, fica em coma e dizem aos seus familiares: para que se não se sabe se vai acordar. Desconectam ou não desconectam? Eu acho que deveria ser possível. Sim, igual. Eu não sei. Meus pais e tal sempre dizem que há situações em que já não há mais nada a fazer, que por questão de dignidade, no final finalizar a vida. E pronto. Respira onde não fala. Isso me dizem todas. Conhecem o Dr. Segarra? De que o conhecem? De algumas palestras que fez sobre as experiências pós-morte intraoperatórias e desde então como que o tema me interessou bastante. E há pessoas que são céticas em relação a esses temas. O que diria a essas pessoas? Justamente o que o Dr. Segarra diz é que não acreditemos, que busquemos por nossa conta e que sejamos curiosos, que investiguemos. Estudam medicina, não é? Porque você fuma. Pode ser que está proibido, não? Porque comecei muito cedo e agora, digamos que depende um pouco do cigarro. Você acha que a saúde pública deveria cobrir, por exemplo, um câncer de pulmão, dado que você mesmo decidiu fumar? Sim. Uma doença de transmissão sexual, por exemplo, também pode ser causada porque não usou preservativo e também será coberta pela saúde pública. Não tem porquê. Dito desta maneira, sim, evidentemente, se não fumo, mas no final das contas, ou seja, não se tem câncer apenas por fumar, são muitas mais coisas. É verdade que não ajuda, mas daí a não ajudar essa pessoa também. Claro, é como se você tivesse um acidente de carro e dissessem que não cobrem por você estar dirigindo. Esta bata me fica bem? Muito bem, cara. Sim, tipo, parece um médico confiável. Teria alguma pergunta para o Dr. Segarra? Como enfrentar, tratar uma pessoa que sabe que não tem cura? Ou seja, é uma pessoa que você sabe que não pode fazer praticamente nada para salvar a vida. Como você diz isso, como você comunica isso, como você enfrenta isso a nível pessoal e como vocês fazem isso, eu teria que responder. Como eu enfrentaria a comunicação a um paciente que não tem cura? Olha, eu vivi situações muito especiais nesse sentido. Há doentes que vêm e te dizem: olha, me disseram ou sei que tenho um tumor. Diga-me a verdade e o tempo que tenho de vida, porque preciso organizar a minha vida. Essa pessoa, você não pode enganar. Não pode enganá-lo, tem que dizer a verdade, porque quer organizar a sua vida e está consciente da sua doença e sabe que vai morrer. A esta pessoa é preciso explicar: pois vamos olhar isto, e estatisticamente você, bem, tem estas possibilidades, tantos por cento de vida e pode viver tanto tempo. Muito bem. Então vem o doente, que tem um pânico tremendo da morte. E disso tenho experiências tristes. Por exemplo, durante uma visita, um residente jovem, durante a visita, eu me disse: não façam a visita, me disse, para ficar bem na minha frente, o residente. Chegou à anatomia patológica deste doente e é um câncer de estômago. Então, este doente era um doente que psicologicamente enfrentava a morte com muita dificuldade. Este doente, então, eu o acalmei, afastei o residente, disse: não se preocupe, você tem uma ulcerazinha, tem algumas células um pouco inquietas, mas operando você ficará bem, não se preocupe, tal e qual.
tentei acalmá-lo. Fomos para o outro quarto e quando estávamos vendo o outro quarto, a enfermeira veio correndo, nos avisou, fomos lá, ele tinha aberto a janela, se jogou e se matou. A partir de então, no hospital de Belvitge, os quartos estão selados porque vários pacientes se jogaram. Sério? Bem, tentei abrir uma janela em Belvitge e nenhuma janela pode ser aberta, então se mataram. Tem 21 andares pelo poço do elevador, da escada. Somente porque lhe disseram que tinha um. Porque descobriam que tinham uma doença incurável por qualquer motivo e se matam. Estes são os que têm verdadeiro pânico da morte. Então, no hospital de Belvitge, se vocês forem lá, verão que na escada, no vão da escada, a cada 3 andares há uma rede. A cada 3 andares está colocada para que, se alguém se jogar, não se mate. E então está a pessoa que está no meio, que nem tem pânico, nem está segura. Esta pessoa é importante, logicamente todas são importantes, mas temos mais possibilidades depois de convencê-la. Que loucura. Isso, pensem que só com a experiência, e para mim, quando entra um doente e me dá a mão, já vejo como é. Só se está suado ou não suado, como se move, como te cumprimenta. Digo, este é assim, sim, já vemos. Vamos ver, está um pouquinho disso? Estas são as vistas que o Dr. Segarra tinha todas as manhãs. Lembra-se de qual foi o dia mais feliz que passou neste hospital e o mais triste? Para finais. O dia mais feliz que passou no hospital e o mais triste. O dia mais feliz, bem, passei por muitos. Por exemplo, o dia em que fiz o primeiro transplante de células insulares do pâncreas, de ilhotas de Langerhans. Uma coisa nova que não tinha sido feita neste país, me causou muita alegria, porque foi uma coisa muito importante. E o mais triste? Perder um doente. Mas perdi muitos, passei por muitos momentos tristes. Pensem que quando um doente morre, parte de você morre. Pensem que quando se muere um enfermo, parte tuya se muere. O que não temos nenhuma possibilidade de justificar é que nossa serenidade, nossa mente tenha que estar influenciada porque o próximo paciente nos tem e nos exige e temos a obrigação de dar o nosso melhor para curá-lo. Mas quando um paciente morre, parte de você morre. Finalizar, estamos com Lázara, estudante de medicina e conhecida do Dr. Sanz. Pois, veja, o Dr. Sanz operou meu pai quando eu tinha 2 anos de câncer do estômago e basicamente salvou a vida dele. E desde então, meu pai e minha mãe têm sido gratos a ele para sempre. E se pudesses dizer-lhe algo antes de falecer, o que seria? Pois simplesmente, muito obrigado e obrigado por cuidar de todos nós que podemos desfrutar de suas atenções. E já está. Que bonita, quero muito a Lázara. Hoje agradeço muito isso a vocês, muito obrigado. Vocês foram muito amáveis, muito obrigado. Isso me trouxe boas lembranças, a janela, a universidade que se via com consultas externas, um andar, a janela selada que não se pode abrir. Que não, o das janelas foi incrível. Pois muito bem, agora para terminar, é a última sessão que chamamos de rodada de perguntas rápidas. Então vou-te fazer uma série de perguntas rápidas e a resposta tem que ser em uma frase, muito poucas palavras. Há vida após a morte? Sim, há vida após a morte. Alguma vez te trataram como louco? Não me trataram como um louco, mas é difícil convencer, especialmente os cientistas materialistas, os filósofos ocidentais e os teólogos cristãos. Para você, o que é sucesso? O sucesso, para mim, é uma expressão do meu ego que tenho que controlar. Você acredita em Deus? Creio em uma energia primordial, em uma consciência quântica universal, em um designer inteligente. Quanto lhe importa o dinheiro? O que me possa proporcionar viver dignamente com a minha família. É a favor ou contra a pena de morte? É uma boa pergunta. Eu não a faria. Gostaria muito para mim fazê-la. Reconheço que há casos em que pode estar justificada. E da eutanásia? A eutanásia também reconheço que há casos que têm uma justificação médica, evidentemente, e é pessoal a nível do doente.
mas reconheço que eu, pessoalmente, não a faria. Você acredita na reencarnação? Sim, acredito na reencarnação. Se tivesse mais 50 anos de vida, em que os investiria? Gosto muito da frase da Madre Teresa de Calcutá. Quem vive sem servir, não serve para viver. Serviria muito. Gosto mais de dar do que receber. Qual é a pior doença do século XXI? O estresse. Pois até aqui. Pois, doutor, milhões de agradecimentos. Já está. Um convite incrível. Muito obrigado.